Vamos analisar a vitória sobre o Macaé por 1-0, que olha, nem foi um grande jogo, mas valeu os 3 pontos e valeu pela boa fase do Paulo Henrique, autor do gol da vitória, que precisou ele entrar para o segundo tempo para o Vasco chegou a estar com a liderança da competição, mas o Volta Redonda fez 1-0 em cima da Portuguesa da Ilha e tomou a liderança do Gigante da Colina. Mas as duas equipes vão se enfrentar sábado lá no Espírito Santo. Eu estava até empolgado, achando que seria em São Januário, pela primeira vez depois da minha cirurgia, poder cobrir o jogo, mas será em Brasília, desculpe, no Espírito Santo, e depois será em Brasília, depois do jogo de sábado, que será em Brasília, num clássico contra o Fluminense. E olha, a gente tem que começar a se preparar aí para o clássico, que vai ser quando a gente vai medir enquanto a gente está preparado para o restante das competições mais duras. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E o Vascaíno vai dormir, ó, feliz, chegou a namorar a liderança do Campeonato Carioca, mas como eu falei na introdução, Volta Redonda foi lá e bateu na Portuguesa da Ilha e botou o Vasco para a segunda colocação. As duas equipes, tanto o Vasco quanto o Volta Redonda, que serão adversários sábado lá no Espírito Santo, em Caraciaca, no Kleber Andrade, estão com 12 pontos. Porém, a equipe do Aço tem uma vitória a mais, né? 4-3, e com isso o Volta Aço, que a gente depois, quando acabar o Campeonato Carioca, a gente vai torcer que eles consigam ficar entre os 4 na segunda divisão para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Seria maneiro, como diria uma amiga de Uberlândia, bacana se o Rio tivesse 5 representantes na elite do futebol brasileiro. A última vez que tivemos além dos 4 foi, se eu não me engano, em 1986, que o Rio de Janeiro teve 6 representantes e mais o América, e o Bangu, o América inclusive foi o melhor carioca, né, daquele ano, ficou em 3º lugar no Brasileirão, depois daquela politicagem que acabou matando o América e o Bangu, né, que os dois caíram de divisão. E no ano anterior o Bangu havia sido vice-campeão brasileiro. Mas seria maneiro se o Volta Redonda subir para a elite do futebol brasileiro. Bom, vamos lá. Vasco e Maricá e Vasco é uma coisa bizarra, né? Só a Ferj propõe. Vasco jogou como um visitante em casa, né? O mando de campo era do Maricá. Jogaram para mais de 13 mil, pouquinho mais de 13 mil torcedores, sendo que 13.603 presentes, 13.603 pagantes e 13.893 presentes, com uma renda de 664.688 reais. Bom, a estatística do jogo, né, de acordo com o dado de Sérgio, mostram a superioridade vascaína no confronto. Foram 62% de posse de bola do Vasco, 38% do Macaé,
E o Vasco chutou a gol 12 vezes, o Macaé 6, sendo que o Macaé deu 2 chutes certos ao gol, o Vasco deu 4. O Macaé teve 4 escanteios a seu favor, o Vasco 3, o único dado que o Macaé foi superior. E o Macaé teve 2 cartões amarelos e o Vasco nenhum. Estou mostrando aí a superioridade do Vasco, estatisticamente em relação ao adversário, mesmo o Vasco com um time considerado B, por assim dizer, alguns reservas, outros que a gente pode chamar de titulares do banco, porque são 12º, 13º jogador, posso dizer, que entram sempre no decorrer da partida. Paé, os dois volantes, o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, como preferir, o Hugo Moura, de início, teve a estreia do Lucas Freitas, e o Fábio Carelli manteve a estrutura do time de jogar mantendo a posse de bola em relação ao adversário, porém sem o Cheio, o Paulinho, que são caras que aceleram o andamento do meio de campo. O Vasco teve essa posse de bola, mas lento, que se tornava previsível para o Macaé. Tanto é que os lances de maiores perigos do Vasco no primeiro tempo foram de bolas paradas. Um que o Paé cobrou a falta para a área, se não me engano foi o Hugo Moura que cabeceou, e o Dida fez a defesa, e outra cabeçada que o Dida encaixou. Só. E no segundo tempo, a partir dos 10 minutos do segundo tempo, que entrou o PH no lugar do Comita, entrou um PH no lugar do Comita, entrou me fugiu agora quem entrou além junto com o PH. Mas foram 3 substituições, entrou o Tiché no lugar do Domingues e entrou me fugiu o terceiro nome agora, e o time começou a jogar com uma velocidade maior, né, e começou a ter mais oportunidade. E nisso, só o Paé teve 2 chutes que o Dida rezou para que ela não entrasse. As 2 raspando a trave. E o Vasco cresceu no jogo, mas se por um lado, no primeiro tempo, o lado esquerdo era um pouquinho mais veloz que o direito, embora o Vitor Luiz, que também foi substituído nesses 10 minutos do segundo tempo, com a entrada do Lucas Pinto, que é o titular. Cometia falhas que, no segundo tempo, o Maricá deu os 2 chutes certos fora da área que assustaram. Depois dali, só deu Vasco, e como eu disse, o Paé teve 2 lances de perigo, mas coube um lance individual do PH para sair com a vitória. Ele está tendo uma mania que está dando certo, deu no jogo passado, deu nesse, de entrar no diagonal na área, da direita, entrar na diagonal e chutar com a perna esquerda por baixo da perna do zagueiro adversário, tampando a visão do goleiro, já que tem a marcação aqui, na frente do goleiro, e ele sem ver a bola entrando no cantinho
do gol. E foi nessa jogada, mais uma vez nessa jogada, o Paulo Henrique fez o gol da vitória. 2 jogos dessa jogada, 2 gols, mas olha, se ele começar a fazer toda hora isso, vai ficar previsível e os adversários vão conseguir marcar, ainda mais nos clássicos, que serão os jogos mais duros, mais difíceis. Mas valeu, né? A defesa não teve tanto trabalho, fora esses lances na esquerda, que deu espaço, um foi o Walter, que chutou de fora da área, e o outro não lembro quem foi, que o Léo Jardim segurou. Mas valeu pela vitória, pela disposição, mas mostra aí que algumas peças precisam melhorar, alguns fundamentos. Por mim está aqui o Campeonato Brasileiro, por exemplo, que é longo, tem suspensão, tem lesão, ele vai ser muito utilizado, precisa melhorar. Hoje ele teve muito abaixo do esperado. Eu não vou dizer que foi ótimo, mas merece mais observação o Lucas Freitas, que estreou hoje, mas não foi testado, para assim dizer. Vitor Luiz é outro que precisa... Olha que ele começou nas primeiras rodadas, jogou contra o Nova Iguaçu, jogou contra os 3 primeiros jogos antes dos titulares, e ainda assim não pegou ritmo de jogo. É outro que hora e meia a gente vai precisar, porque como o Piton é titular absoluto e lateral ganha muito cartão, no Brasileiro vai ser utilizado, ele precisa adquirir melhor ritmo de jogo. Mas valeu esses 3 pontos, que teve um momento que a gente estava assumindo a liderança do Campeonato Carioca, e depois a gente caiu para a 2ª colocação devido à vitória do Walter Nunes. Então valeu pelos 3 pontos, que o time precisa ficar mais atento sem a bola e fazer valer essa maior posse de bola e transformar em jogadas de perigo. Para isso precisa acelerar mais o jogo no meio, que precisa ser trabalhado. Bom, vamos lá também sobre algumas coisas que a gente precisa falar. Sobre o que estava sendo especulado, o Lucas Braga, mas já pensou se o cidadão vem? Já temos Lucas Pinton, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, mais um Lucas, e ia deixar a torcida lá doida, mas não é por isso que a gente vai criticar a contratação dele, óbvio. Eu vi o levantamento do André Garoni, fez no canal dele. Um abraço ao André Garoni. O cara é horroroso. Horrível, pereba. Que mais? Outros sinônimos de jogador ruim, Brague, qualquer coisa que você queira chamar, que me doeu os olhos com 2 minutos de vídeo. E parece que ele tinha a aprovação do técnico Fábio Carelli. Olha, eu não sei se o Fábio Carelli realmente aprovou o atleta. Se aprovou, pode ser que seja devido a ser um atleta obediente, taticamente, embora a técnica deixe a desejar. E a diretoria depois desistiu do jogador. Eu não creio também que seja por pressão da torcida,
Respeito quem acha isso, mas teve muito jogador que foi criticado pela torcida e ainda assim eles contrataram. Acho uma boa medida da diretoria ter existido essa contratação. Agora, tudo bem, o Vasco não tem muito dinheiro para contratar, vamos combinar que a 77 gastou o que gastou, trouxe jogadores importantes, mas teve alguns jogadores dessas peças ditas importantes que a 77 fingiu ter pagado. Exemplo, Paulinho Paula. Que agora o Pedrinho teve que costurar esse empréstimo do Leandrinho lá para o Al-Sadd com 50% da dívida perdoada. Eu achei um negócio não muito bom. Se fosse toda a dívida perdoada, beleza, mas não, ainda assim, mesmo que depois os árabes gostem do Leandrinho, queiram comprar o Leandrinho, eu acho que ainda tem esse pepino para resolver. Teve umas peças que o ACS fingiu que comprou, mas teve outras que eles foram úteis. Seja como for, o Vasco não tem muito dinheiro agora para comprar, tem que ser criativo no mercado, ainda assim não podemos ser contestar, aceitar qualquer coisa. E o Lucas Braga seria qualquer coisa. Ele está no Santos, beleza? Eu duvido muito que ele vai jogar ao lado do Neymar. Bom, mas o Vasco precisa ainda de realmente chegar no mercado. O Lucas Braga seria aquele cara que ia ser para reserva do Vasco. O Vasco ainda precisa desse jogador, mas traga uma qualidade ao menos razoável. Que nem razoável o Lucas Braga era. E 2 pontas, porque o Alisson, quando o DVD vir, eles vão demorar para adquirir ritmo, até porque a lesão grave deles, realmente, até chegar no ritmo ideal deles, vai demorar natural, é fisiológico. Então, eu espero até o mercado fecha no dia 28 do mês que vem, ou seja, tem tempo ainda para acertar o alvo. O campo vai dizer, o campo está gritando, está berrando, está pedindo help, espero que eles tenham escutado. Bom, finalizando esse tema, agora, hoje, temos vários canais de Vasco, mas olha, vocês precisam ser seletivos com o que vocês vão consumir. E tem uns que já estão aptos para monetizar, beleza, torço todos, mas olha, sou contra jogar um diploma que a gente estudou pra cacete, pra caralho, no lixo. E eu entendo que alguns não conseguiram um outro emprego, uma outra fonte de renda, depende dessa, ainda assim não se deve colocar notícia falsa. E desde quando surgiu a história do grego,
que é um dos interessados que assinaram a nota, né, que pede sigilo, assim como italiano, e ele, ainda assim, eu acho, ele não deveria ter dito nada discreto. Fez uma entrevista revelando o interesse. Depois dali, para igrejar, toda hora tinha uma notícia nova, como se o grego tivesse ligado para a pessoa e ter revelado coisas. Está esquentando, teve um que deu data. E agora, depois de... Como não, na verdade, como esse termo da nata, ninguém sabe de nada. Inclusive o Pedrinho, justamente por ter esse contrato, ele é muito vago, só disse que está à espera dos interessados fazerem uma proposta que ele acha. Ele não pode botar arma na cabeça de ninguém se vai fazer a proposta ou não. Mas inventavam tudo que é tipo de notícia para engajar. E agora, como eles viram, está tudo... Não tem nada, como nunca teve nada assim, em termos de novidade, ninguém sabe de pancada nenhuma, só está entre os envolvidos. Estou falando agora que o grego Mansushi não vai fazer proposta nenhuma. Não, foi uma coisa engraçada que no Réveillon teve alguém dizendo que o grego ia vir e já estava até aqui no Rio de Janeiro para fazer a compra. Era mais para o mercado, porque a torcida se apaixonou pelo grego devido ao sucesso dos times dele no Olympique, na Grécia, é multicampeão no país deles. Tem agora o Norte, que subiu para a Série A, né, para a Premier, e de cara chegou a estar na vice-liderança da competição. Mas a gente não sabe qual a proposta financeira que ele vai fazer. Se vai ser boa, se não vai ser. Então, muita cautela. Mas eu estou prevendo aí que, como a imprensa inglesa especulou que os donos do Liverpool e do Boston Sox seriam um dos interessados também. Agora vai ser um novo amor desses caçadores. Muito cuidado, porque não temos nem a informação se os ingleses assinaram a nada. Só isso, galera. Mas, só para concluir a nossa análise do jogo, valeu apesar de ter sido uma grande atuação, valeu pela vitória, valeu pelo PH, pela fase que o PH está atravessando, e mostrar aqui algumas coisas. O Vasco ainda precisa trabalhar melhor antes do clássico contra o Fluminense, que será sem ser o final de semana, no outro. Sábado agora vai ser o confronto valendo a liderança com Volta Redonda, lá em Santa Catarina, desculpe, no Espírito Santo. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que será o primeiro tempo da coletiva do Fábio Carelli, e a hora do almoço, que será o segundo tempo na entrevista coletiva do Fábio Carelli. Até mais.